O Linha de Fogo desta quarta-feira tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Oldura. Na direção técnica, hoje, Lucas Felipe. A direção geral da nossa UniTV, do professor e jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo conversa nesta quarta-feira com o presidente da Uni20, professor político Expedito Michos. Hoje vamos saber, enfim, como é que funciona a nossa Uni20 e como é que realmente foi a participação do professor na política. Professor Expedito Michos, permita-me tratá-lo assim. Seja bem-vindo aqui no nosso Linha de Fogo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado ao Linha de Fogo, obrigado, Dura, pela oportunidade de a gente conversar um pouco e levar informações e até mesmo conhecer um pouco mais, né, o Expedito e o que ele pensa, né? Então, quando você quer conhecer uma pessoa, você tem que conhecer aquilo que ele pensa. Vale mais do que a personalidade em si, né? Então, quer dizer, é o nosso pensamento, as nossas ideias, né, é que fazem a nossa vida e a vida da nossa comunidade. Ô professor, a produção preparou aqui, a sua presença aqui me leva a dois assuntos principais. Interessantes no programa de hoje. Perfeito. Primeiramente, a sua participação na política no último pleito, em Capivari de Baixo. E a segunda, a proposta nossa da produção, é a evolução da FUCAP Uni20. Pode ser assim essa conversa? Qual que o senhor prefere? Pode. Não, pode ser assim. Pode ser assim? Pode ir nessa sequência que está ótimo. Ô, professor, qual é a experiência? Vou começar com a política, então, que é o meu forte. A educação, apenas participo e amo a educação. Mas qual é a experiência, professor, que o senhor tirou desta eleição como candidato a prefeito de Capivari de Baixo? Me conta, seja sincero, qual é a experiência que o senhor tira disso? Foi uma experiência muito positiva, muito boa, a partir do relacionamento com as pessoas que estão contigo durante a campanha, visitar a comunidade, conhecer a realidade deles. Na minha opinião, todos deveriam ser candidatos, porque você conhece melhor, além de conhecer as pessoas, conhecer a realidade. Você participa de uma coisa muito importante que as pessoas nem sempre se dão conta. Dura, a coisa mais importante que existe, na minha opinião, acima da educação, acima de tudo, está a política. Porque a política influencia muito, mas muito mesmo, sobre a vida das pessoas. E às vezes nós não damos conta de o quanto a política e os pensamentos dos governantes influenciam na nossa vida. Mas tudo. Pode ser um governante da Norte América, pode ser um governante da China, pode ser um governante da Rússia, um governante do governo federal, estadual e também municipal. É muito importante. Quando eu comecei a estudar políticas públicas, os seus efeitos na vida das pessoas, isso aconteceu lá em 2002. Existe uma cadeira, uma disciplina, políticas públicas, no curso de pedagogia. E eu, para ser tutor, lá em 2000, 2002 não, antes, 2000. Em 2002 é que eu me acordei para a política, né? Mas lá em 2000 é que eu percebi, estudando aquele caderno, para ser tutor. E aquele caderno mostrava exatamente isso. O quanto que as políticas públicas influenciam na vida das pessoas. E quem conhece o Expedito, e quem conhece e tem desejo de ver as pessoas trabalhando, não pensando em si, mas sim na comunidade, porque eu não estudei para mim, eu estudei para os meus alunos. Eu não estudei para a minha família, eu estudei para todas as famílias. Eu não estudei só para a minha comunidade, eu estudei para todos, porque quando você governa para todos, entendeu? Para quem está do teu lado e para quem não está do teu lado também naquele momento da eleição, mas que depois deva ser, sim, planificado de uma forma equânime.
né? Então, a política é uma coisa muito bacana. Eu acho que todos deveriam ter essa experiência. Todos deveriam ter a experiência. É difícil? Tem aqueles vereadores que às vezes levam lá poucos votos, mas ele estar ali dentro e ver como isso acontece é muito importante. Agora, professor, lá já lhe interrompendo, mas é interessante também, porque esta eleição em Capivari de Baixo mostrou a qualidade do candidato Expedito Micho acima de tudo, porque foi uma diferença de doer o coração, quase 130 votos. Pequena, é verdade. E também, ao mesmo tempo, essa diferença, essa votação que o senhor teve, ele poderá projetar, diante da sua fala, o Expedito Micho para futuros projetos ou para daqui a 4 anos também ser candidato novamente em Capivari de Baixo? Sim, como também para daqui 2 anos. Eu não descarto a possibilidade de deputado estadual. Não descarto, não. Eu acho que a partir do momento que você se prepara para participar da vida das pessoas, você precisa estar preparado para qualquer frente. Agora, com relação a como comentasses aí a qualidade dos candidatos, uma qualidade alta, tivemos lá 3 bons candidatos, entende? Então, por isso, e tanto que a eleição foi parelha. Foi candidatos de respeito. O povo teve a oportunidade de escolher e escolheram. A comunicação, talvez eu não cheguei na quantidade de pessoas necessárias, no convencimento, né, para que ele perceba, né, que o Expedito pode ser melhor ou não, mas eu vejo no pós-eleição o quanto as pessoas comentavam assim, puxa vida, se eu soubesse que tinha mais gente pensando que tu era tão bom, eu tinha votado em ti. Entendeu? Eles dizem isso, entendeu? Bate, mas tu estava muito bem, tu estava muito bem. Realmente, olhando o teu trabalho na universidade, o que tu faz pelas pessoas de forma desinteressada, é muito forte. Realmente é muito forte. Quem me conhece sabe que quando eu fundei a instituição de ensino FUCAP, que se transformou em Univinte, eu não fundei ela para mim, como as pessoas diziam, o Expedito está fazendo uma faculdade muito bonita lá para ele. Aí eu argumentava, não, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para quem não tem. E todo o dinheiro que a gente ganha lá deve ser sempre investido na própria instituição, porque a gente está para os outros, como eu disse no Esse é a segunda parte do nosso assunto, né? Eu quero retornar novamente à parte política, que me interessa muito, que pós-eleição existem vários comentários, várias situações, várias fake news também. Agora, tem uma situação que esses 130 votos, o que fez o senhor pensar? Faltou o que nesse momento, no seu projeto político, na sua coordenação, no seu pessoal? O que o senhor acha, como experiente que faltou dessa vez? Eu analiso da seguinte forma. Eu não posso colocar esta responsabilidade nas costas de ninguém, porque quem está na política sabe que é um contexto plural, é um contexto muito grande, sabes? Então, existem centenas de fatores que te levam ao resultado. É muito difícil é fácil você apontar para esse ou para aquele fato. Eu não fiz esse apontamento em respeito a mim, em respeito aos parceiros, em respeito aos amigos, em respeito a todos. Né? Então, eu não consegui, por mais que lá no coração tenha alguns, mas que na verdade não são alguns fatores, são algumas pessoas. Eu não posso levar por esse lado, entendeu? Claro, professor, até porque na derrota se acha sempre o culpado, né? Nunca se olha para dentro do coração da gente, sim, né? É mais fácil o culpado que admitir muitas vezes um próprio erro, né? De todo um contexto, exatamente. Né? Então eu não apontei dedos para ninguém, senão para mim mesmo, sabe? Porque eu poderia ter percebido, antecipado certas
coisas que não consegui, a gente não pode botar a culpa nos outros, né? Agora eu tive uma ligação, assim que saiu o resultado, eu tive uma ligação por telefone de uma pessoa que eu preciso colocar aqui no ar. Assim que terminou a apuração, meu pai me liga e diz assim: Expedito, preciso falar contigo. O pai quer te dizer uma coisa. O que é, pai? Sábio é o povo que te colocou na cadeira do sossego e da paz por mais 4 anos. Nossa! Quantos anos ele tem? 85. Eu digo, pai, tu tá ótimo, pai, até para dar notícia de velório. Pleno resultado da eleição. Sensacional. Parabéns ao seu pai, né? Palavras sábias, né? Então ele disse assim, tudo tem a hora. E se não é para ser agora, entenda que o povo foi sábio em te deixar mais 4 anos te preparando. Qual é o nome do seu pai? Altanir. O seu Altanir, realmente, ele define, né, com muita tranquilidade, pela idade, pela experiência, né, pelas mãos calejadas. Ele tem. Ele soube definir muito bem este momento. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco aqui do Linha de Fogo, conversando com um professor, né, professor da FUCAP Univite, que foi candidato, né, a prefeito na última eleição na cidade de Capivari. Nós vamos para o segundo bloco, mais um pouquinho de política, de eleição, que o professor, que foi muito legal a eleição de Capivari, né? E em seguidinha nós entramos na parte educacional. Voltamos já com o nosso Linha de Fogo, aqui nesta quarta-feira. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo, pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos abraços também, inclusive pela passagem do meu aniversário. Muita gente, muitos amigos me cumprimentando. Muito obrigado de coração, né? Enfim. Professor Expedito Michels, ainda continuando no campo político, após a eleição, ou no dia da eleição, o senhor recebeu algum telefonema do candidato Claudir, o vencedor? Eu passei mensagem para ele, né? O senhor eu passou não recebi, mensagem? mas eu passei mensagem para ele, desejando bom trabalho e me colocando à disposição, como sempre fiz com todos os prefeitos de Capivari, independente de ser do meu time, se não é do meu time, isso não importa, porque o que importa é a população. E ele respondeu para o senhor, muito obrigado, alguma coisa? A Linha de Fogo, 2 dias depois. 2 dias depois, estava descansando. E depois a gente se encontra, se cumprimenta de forma natural, normal, entendeu? O professor... Mas tem que ser assim, mesmo né? assim, o seu partido fez 2 vereadores, certo? Qual a relação que o senhor tem com esses 2 vereadores? Qual a posição que eles vão tomar na gestão de 4 anos do Claudir? Como o senhor vê esses 2 vereadores da Câmara de Vereadores em relação ao governo? Eu vejo a necessidade deles trabalharem unidos. Por parte do Aurimar, nós temos uma cumplicidade, a gente não é culpado de nada, a gente é muito unido e trabalhamos juntos. Tudo que o Aurimar faz, ele conversa comigo e tudo que eu vejo necessário também peço para ele. Confio nele, ele confia em mim, tenho o Aurimar como um filho e ele me tem como um irmão, às vezes até como um pai, eu acho, talvez. Como pai, ele me trata como irmão e como pai, e a minha família, a família dele também. Então ali é o seguinte, vai acontecer dentro da política, de a gente se posicionar pelo que é certo. Ninguém vai se corromper, ninguém vai se vender. Não se assuste se lá tiver 10 votos a 1, 10 votos a 2, ter alguma matéria que a gente perceba que não está de acordo com a ética e com os bons costumes e com da política e do dinheiro público. Então, eu vejo no futuro, e disse para ele,
não se preocupar com nada. Se não está correto, não está correto. Vai votar contra aquela matéria? Vai votar contra, vai lá ficar o voto registrado. Você pode vender tudo, mas não venda a tua alma, não venda o teu pensamento, não venda a tua opinião, que a tua opinião não é só uma mera opinião. A tua opinião é a opinião de 321 pessoas que votaram em ti, Aurimar, que confiaram em ti, muito mais para ser um futuro secretário de saúde do que para tão somente vereador, mas confia na tua índole, no teu trabalho e confia na tua forma de ser, de fazer as coisas e de encarar a vida. Então o eleitor disse assim: Aurimar, muito obrigado pela pessoa que tu é assim que é a leitura que eu faço. E da mesma forma, agora falando de mim, 4.909 pessoas acreditaram que Expedito faria um bom trabalho. Pena que eu não cheguei a conhecer todos, não tive a oportunidade de visitar todas as casas, porque o tempo é curto dentro daquele prazo ali, mas eu me esforcei muito para chegar na casa das pessoas, porque na verdade, Dura, o Expedito já está na casa das pessoas quando ele implantou a universidade. Isso é só um pedacinho. Mas quando eu vou lá fora e busco bolsas de estudo, ProUni, FIES, agora o Fundes, o Fundacred, financiamento da própria faculdade, quantas pessoas chegam lá que dizem assim: eu quero estudar, mas eu não tenho como pagar no primeiro semestre. Novamente eu vou lhe cortar, eu quero esse assunto para depois. Depois, tenho tá 2 bom. blocos exclusivamente para educação. Só para isso. Então, eu já estou na casa das pessoas, retornando aqui, dizendo que quando você já está na casa delas e elas percebem que você realmente faz a diferença, eu fico muito feliz e agradecido. Então, o que eu quero, né, aqui contigo é deixar aqui mais um agradecimento a estes 4.909 pessoas que votaram e não tem dúvidas. Esses votos que eu tive na primeira eleição, que eu tive agora na segunda eleição, eu sinto que todos eles votarão na próxima. Votarão na próxima porque eles percebem que o Expedito de 25 anos atrás, né, morando aqui em Tubarão, Capivari era Tubarão. Então, eu estou em Capivari desde 82, é muito tempo. Então, faz muito tempo que eu estou aqui em Tubarão e depois fui para o bairro que se emancipou. E é um voto consolidado, é um voto consciente, porque ele fez aquela análise, né, entre os bons candidatos que o município teve no último pleito, mas ele disse assim: não, eu vou apostar nesse grandalhão aí, porque os pensamentos deles comungam com os meus, é isso. Agora, professor, aqui o programa é Linha de Fogo. E eu sou obrigado a buscar também, o senhor mandou uma mensagem para o Aurimar, uma mensagem direta, como o seu vereador, enfim, mas o senhor tem outra vereadora, tem outro vereador, que é a vereadora Karine, que ela sentou a mais votada do seu partido, a mais votada no último pleito. Ela sentou aí onde o senhor está e eu fiz uma pergunta para ela, o que ela pensava e achava do professor Expedito. Ela foi forte, foi firme e teceu elogios ao senhor. E aí, o que o senhor agora, que recado o senhor dá para a vereadora Karine? Quando eu resolvi ela teve uma eleição independente, o senhor acha? Quando eu resolvi apoiar a Karine, quando a gente fez, não só ela, mas como todos os outros vereadores, quando a gente contratou um carro de som bom, quando a gente deu apoio aos cabos eleitorais dela e dos outros, sem distinção, entendeu? Eu não tive assim o queridinho do papai, eu não tive essas coisas assim, sabe? Mesmo tendo um filho candidato. Mesmo tendo um filho candidato, não teve êxito no pleito dele, ficou de suplente, mas eu tratei todos com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, e com carinho não foi diferente, né? Então, o apoio que a gente tem, os materiais, o enxoval, advogados,
contadores, até mesmo aqueles candidatos, por exemplo, vamos pegar as candidatas mulheres que ganharam um pouquinho voto. Mas se o Expedito não tivesse investido naquelas candidatas para ganhar lá 20, 30 votos, Aurimar e Karine não teriam êxito. Então, às vezes, o pessoal esquece. Então, o pedido que eu peço para a Karine é não esquecer que não é só o apoio direto a ela, é uma conjuntura total que faz um bloco. E por isso vou exigir o voto alinhado com o partido, porque o partido se esforçou e o Expedito se esforçou, e eu espero que ela entenda, porque ela é uma pessoa inteligente. Entende? E na política, no fervo, na hora de pedir voto, muitas vezes, cada um às vezes se comporta de uma forma diferente. Mas eu nunca peguei em público, assim, tive algumas conversas mais assim particulares com ela, mas na frente dos outros, tudo que eu respeitei, toda a sua forma de ser e de fazer, diferente um pouco dos outros. Mas mesmo assim, eu respeitei tudo, entendeu? Respeitei e continuei apoiando até o último dia, sem tirar o brilho de ninguém, que eu não faço isso, muito pelo contrário. Quando eu vejo alguém bom, eu gosto de potencializar. Como Karine tem um potencial, eu só tinha que estender a mão e potencializar as qualidades dela, porque amanhã depois eu espero que ela esteja votando conosco e fazendo o que há de melhor para a nossa cidade em nome do partido. Recado está dado. Para encerrar essa parte política nesse segundo bloco, eu gostaria de saber que recado também, que mensagem o senhor deixa para o novo prefeito que irá assumir no dia 1º de janeiro em Capivari de Baixo. Dê um recado ao prefeito Claudir. O recado que eu dou para o prefeito Claudir é o mesmo que eu gostaria de receber dele, se eu tivesse tido sucesso no pleito. Com todo o respeito que tenho àquele que o povo escolheu, dizer o seguinte: desejar sucesso, tudo o que precisar de mim, da minha instituição, que não é minha, na verdade, é dos usuários, mas dos professores, dos meus colaboradores, tudo, assim como foi com os prefeitos anteriores, tudo que me pediram, a resposta antecipada é sempre sim. Se precisar da nossa casa para fazer uma reunião ou coisa parecida, não precisa pedir para mim. A Márcia faz isso, mandava o ofício direto para a secretaria reservando um auditório. Preciso do auditório, eles nem falavam comigo. A chave, as portas da universidade que está em Capivari é sua também, Claudir. Acredite nisso, mande ofício e use a universidade do município, porque ela sempre estará aberta para ti. Assim a gente termina o nosso segundo bloco do Linha de Fogo, hoje conversando. Esses 2 primeiros blocos, falamos de política com o professor Expedito Micho. O recado foi dado. E agora, a gente vai para o nosso terceiro bloco. Em seguidinha, a gente vai falar de educação, vamos falar da Uni20. Voltamos já. Estamos de volta aqui com Linha de Fogo, nosso terceiro bloco. Estamos conversando com o professor Expedito Micho, da FUCAP Uni20. Falamos nos 2 primeiros blocos de política. Foi dados os recados conforme saiu do coração nessa voz do professor Expedito Micho para o bem do meu querido Capivari de Baixo. Professor Educação, FUCAP Uni20. Por que é fácil, todo mundo diz que é fácil estudar na FUCAP Uni20, professor? Boa pergunta, que legal. Há 25 anos atrás, eu reuni um grupo de professores e fizemos o seguinte desafio para nós mesmos. Eu disse assim: amigos, professores, vamos fazer da FUCAP a escola que nós gostaríamos de ter tido? Sim,
apertamos a mão e começou a primeira reunião. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Segunda coisa, agora nós vamos fazer um lanche, depois vai começar a reunião. Por quê? Primeiro, eu quero que a gente se alimente. Eu quero que nós nos sentimos confortável para planejar essa escola que nós queremos fazer. Essa escola FUCAP, que se transformou em Univinte, teve à frente o Expedito, mas ao meu lado, além da minha família, eu tive muita gente boa, alinhada no pensamento de desenvolver o potencial realizador das pessoas, respeitar o aluno, respeitar ele na sua condição e na sua velocidade. Cada pessoa tem uma velocidade para aprender. E isso precisa ser respeitado. Muitas vezes tinha que deixar um diário aberto para dar tempo para aquele aluno conseguir internalizar conhecimento para poder ser aprovado numa disciplina. O correto seria fechar aquele diário, mas o professor pediu para mim, professora, foi a Joana que me pediu, Expedito, essa aluna não consegue aprender as tarefas que eu lhe dei esse semestre. Eu preciso que você lhe dê mais um mês para o final das férias. Eu disse, é uma exceção, mas nós vamos cumprir sim, porque nós pensamos nas pessoas. Eu estudo muito as pessoas. Eu fui o primeiro tutor, além de professor de ensino presencial, fui o primeiro tutor do ensino semipresencial da UDESC. Então eu fui o primeiro tutor. Eu conheço a diferença, eu conheço muito bem, melhor dizendo, a diferença entre o ensino presencial e o ensino semipresencial. O virtual não utilizamos, né? Somente virtual, se vira sozinho, não temos. Nós temos aquele sempre acompanhado com o professor. E acredito tanto na minha equipe que durante a pandemia não desligamos o nosso capital intelectual. A conta bancária fazia toda semana assim, ia caindo a conta bancária. E eu disse para muitos colaboradores assim, se tivermos que ir embora, vamos todos juntos. Não vai sobrar dinheiro para rescisão, porque enquanto tiver dinheiro para pagar salário, eu vou, em forma de agradecimento, honrar vocês que estão aqui comigo. E assim foi. Quando a conta estava quase zeradinha, acabou a pandemia e o aluno disse assim, eu quero o Expedito, eu quero a equipe dele, eu quero o meu professor aqui comigo. Agora eu estou vendo o quanto o serviço presencial é importante. Se coçaram dura, pegaram o dinheirinho do bolso e disseram assim, Expedito, Karine, Margarete, que está lá no financeiro, ó, está aqui a minha contribuição, está aqui a minha mensalidade. Recebemos tudo aquilo que a gente tinha, que ficou no fiado, perderam emprego e negociaram, cada um da sua forma. Mas o respeito que eu dei para os professores, para o meu capital intelectual, a comunidade interna agradece até hoje e a comunidade externa também, porque eu mantive essa grandeza. Então, a grandeza da faculdade, de nós nos colocarmos no lugar do aluno, de induzi-lo ao sucesso, porque tem muita escola que induz ao erro, são políticas internas. Induz ao erro, nós não induzimos o aluno ao erro, nós induzimos ao acerto. Nós não temos tão só a porta aberta, nós não temos muro, nós temos uma cerquinha viva na frente do prédio, quem passa ali no Santo André vê. As comissões de avaliação muitas vezes chegam e perguntam, mas Expedito, cadê o muro? Toda universidade que se preza tem muro. Eu digo, não, mas eu me prezo sem muro. Quê? Sem muro. Porque se eu der confiança, depositar, não é der, não se dá confiança, se deposita confiança no aluno, o aluno deposita em mim também. Se eu disser que eu acredito nele, ele vai acreditar em mim. Se eu disser que ele não vai roubar o celular que o professor esqueceu na sala, ele não vai roubar e vai entregar na recepção e o professor vai agradecer. Então você começa a formar cidadãos dedicados, responsáveis e de confiança, mas dando para ele responsabilidade, dando para ele a confiança que ele merece, né?
E a dedicação que os professores depositam neles, eles também dão para os estudos e para a profissão e passam a responder positivamente. Então, são um conjunto de políticas internas que conduzem o cidadão ao acerto e aquilo que todos querem. Todo pai quer, todo chefe quer. Agora, o professor Expedito, diante desse discurso de carinho, de trocas realmente de responsabilidade, de compromisso entre direção, alunos, foi colocado pelo senhor. O projeto de governo de apoio, de financiamento ao estudante, o Fundes, né, ele facilita mais a entrada do aluno na Univinte? Com certeza. Faz muita diferença. Nós temos as nossas políticas lá de concessão de crédito, de ajudar o aluno nos primeiros anos, quando ele não conquista uma bolsa, a gente dá para ele a oportunidade de se organizar e de se planejar financeiramente. O que o governo do estado tem feito, porque ProUni, FIES, todo mundo já conhece lá fora. Acho que eu posso dedicar um pouquinho dessa conversa em cima do Fundes, que é o auxílio financeiro do governo do estado de Santa Catarina, do governo Jorginho, que quer ver mais pessoas fazendo ensino superior. Que, aliás, o senhor não poupa elogios ao governo Jorginho. Com certeza, e que sempre digo, Duro, uma coisa que é uma observação minha, que tu vai concordar. Cada governo tem a sua tônica. O governo anterior do nosso ex-governador Carlos Moisés, ele teve a tônica do investimento em infraestrutura. Certo? Está aí a nossa ponte, tá, todo o trabalho e todo o respeito. Ficou uma grande obra. Uma grande obra, e tantas outras no estado de Santa Catarina, foi focado em investimento em infraestrutura. Jorginho fez investimento em infraestrutura, mas na manutenção da infraestrutura. Assim que o governo Jorginho começou, esse acesso aqui para Braço do Norte, 2 meses depois já tinha máquina ali fazendo recuperação, lembra? Ele não fez a duplicação, mas olha quantos trechos ali já foi recuperado que a pista não estava boa. Quando ele abriu o programa Estrada Boa, é pegar as estradas que vão se deteriorando ao natural, o desgaste de pista, mas ele começou a fazer um programa de recuperação das estradas. E, por outro lado... Mas onde é que ele entra na educação? Na educação, ele entra quando ele disse assim, eu quero faculdade gratuita, funcionando. Eu quero Fundes, que é o Fundo de Desenvolvimento, não, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior de Santa Catarina, onde o Univinte FUCAP faz parte. De 80 universidades, 12 foram credenciadas agora, semana passada. O Univinte estava junto, credenciada para receber dinheiro. E já recebemos a parte agora, recebemos para ir lá na cadernetinha do aluno e dar baixa na mensalidade dele. E não faturamos a mais nem faturamos a menos. Simplesmente fizemos um melhor ensino. O sobrinho dele, que é diretor do campus e agora está na Procuradoria do Estado, o Pedro Valtric. Pedro Valtric chego no Jorginho já de novo, não vou fugir do Jorginho, tá? Eu vou só dizer o seguinte, o garoto chegou aqui para mim e disse assim, Expedito, eu quero fazer o curso de Direito em 3 anos. Mas o curso é 5, não, eu quero fazer em 3. Ou quero estudar de manhã e de noite, quero terminar em 3. Eu digo, tá bom. Todo mundo dizia na universidade, não pode. Eu digo, não, nós temos qualidade e condição de pegar o Pedro e fazer ele se formar em 3 anos, sim. E Pedro se matriculava, em vez de 6 matérias, 10 matérias por semestre. Entendeu? Mais matérias por semestre. E formou-se em 3 anos. Mas o mais importante disso, e fui levar junto um certificado de honra ao mérito para o Pedro Valtric, na frente do Jorginho, lá em Florianópolis. Por quê? Porque o que aconteceu ali? Ele conseguiu tirar a OAB na primeira tentativa, se formando em 3 anos. Isso mostra qualidade. Então eu disse, Jorginho, aqui está uma demonstração que nós somos os melhores. Assim a gente termina o nosso 3º bloco, conversando hoje com o professor Expedito Micho. Estamos fazendo uma misturança, né? Política e educação. Nós estamos agora na fase da educação, né? Isso é muito importante.
Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco, conversando aqui com o professor Expedito Micho. Fique aí, já voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando com o professor Expedito Micho, da FUCAP Uni20. Professor, nós terminamos ali ao bloco anterior falando do apoio de governo a cursos e tudo mais. Mas também existe uma reciprocidade da própria universidade, da Uni20, em relação a abrir vestibular, abrir mais vagas para novos alunos. No dia 1º de 11, a FUCAP fez o seu vestibular. Quer falar sobre isso? Dura, eu tive muitos dias felizes da minha vida. Agora eu te confesso uma coisa, né? Um dos dias mais felizes da minha vida foi domingo passado, ontem. Nós tivemos a felicidade de receber 776 alunos para fazer o nosso vestibular. O nosso recorde anterior era menos de 500. Menos de 500 pessoas. Sempre chegava perto de 500. E dessa vez, 776 jovens foram lá fazer o processo seletivo. Então, não basta ter ensino bom, é preciso buscar dinheiro para ajudar ele a se manter no estudo. E, principalmente, a acreditação. Fiquei tão feliz com esse negócio, que fui lá, já conversei com a empresa aqui que faz asfalto, a Alfa. Chamei o diretor da Alfa e disse assim, olha, não quero mais poeira aqui, quero receber esses meus alunos com tapete vermelho. Asfalto não é vermelho, mas simbolicamente. Sim. Quero que as vias principais internas aqui, quero todas asfaltadinhas ainda esse ano. Ainda esse ano. 7 ruas serão pavimentadas dentro do campus universitário, como uma demonstração e atendimento à CPA, Comissão Própria de Avaliação. Sempre foi uma solicitação, mas não basta só a solicitação, precisa ter dinheiro, precisa de pessoas que acreditem em ti para te chegar lá na Alfa e dizer assim, vem cá, faz o meu asfalto, entendeu? Que eu estou preparado também financeiramente, que as pessoas acreditarem em mim, eu quero dar o retorno. Essa é a Uni20. É ganhar o dinheiro e gastar na infraestrutura, não só nos livros, capacitação, projetos pedagógicos, institucionais, tudo isso aí faz parte da avaliação do ensino superior. Agora, o que mais me deixa feliz é quando a comunidade reconhece em você um bom trabalho. O pessoal vai para o OAB, tira mais da metade e passa na OAB na primeira tentativa. O pessoal de todos os cursos, que podemos até, não sei se podemos citar aí, mas 12 na área da saúde, né, na área da agronomia, mais terrenos, na área da veterinária, que também comprei mais um terreno ao lado, extremante ao nosso, para fazer piquete, para botar lá os cavalos, os boizinhos, e, enfim, as ferramentas todas necessárias para o curso. Compramos aqueles containers para o curso de psicologia, fazer lá o seu laboratório para atender a comunidade. Tem um ambiente, mas eles chegam para mim e dizem, Expedito, é pouco, nós queremos mais laboratórios para a gente atender a comunidade, lá para a psicologia, para a veterinária, para a agronomia, e agora ainda vem os cursos de farmácia, biomedicina, que também estão ali ansiosos para atender, fisioterapia, nutrição. Todo esse povo quer fazer atividade envolvendo a comunidade. Puxa vida, tem algo melhor que isso? Então, professor, mas eu queria interromper isso que eu faço, senhor. É isso que me deixa... Eu conversei com o senhor em outra oportunidade. Por que o curso de medicina ainda não foi implantado na FUCAP Uni20? Estava muito próximo de ser realizado. Nós temos ao todo 30 cursos superiores. O de medicina humana ainda não foi possível por conta das políticas públicas federais. Fazem 6 meses que o governo federal cancelou todas as avaliações que estavam sendo desenhadas para acontecerem no Brasil e foram canceladas todas, entendeu? E aumentaram, o MEC aumentou um pouco as vagas das instituições existentes, mas as novas não. Foi colocado ainda
como não prioridade nesse momento. Então, por enquanto, está só na nossa vontade, nossa insistência, vai ficar na vontade e na insistência e persistência ainda, né? A gente deu alguns passos para frente e alguns passos para trás, mas por outro lado, os outros cursos nos dão muita alegria. Agora, muita professor, alegria. Para alguns estudiosos, a educação está retrocedendo, para outros tem que avançar cada vez mais. Agora, a discussão é tirar celular de sala de aula, a discussão é pôr o tablet, tirar tablet, enfim, que teve o seu momento auge. Uhum. Como a instituição está lidando com os desafios da transformação digital na educação? A cada década, a criança não é mais a mesma. A cada década, o jovem não é mais o mesmo, mas o professor está ali ainda. O mesmo professor lá do ano 2000, muitos deles ainda estão na ativa. Trabalham lá 25, 30 anos. Então, existe um pouco essa resistência do professor em certas coisas. E, muitas vezes, facilitação demais em outras coisas. Mas vamos aí especificamente à tua pergunta. Quando eu digo que a criança não é mais a mesma, isso diz que precisamos melhorar as metodologias ativas, as inteligências artificiais. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do ensino fundamental e também médio e superior. Agora, o que eu sempre tenho dito, o professor, na sua autonomia, deve saber o momento de utilizar um celular, um tablet, e o momento de não utilizar essa ferramenta. O problema é que ele não está tendo pulso suficiente para fazer as coisas certas na hora certa. Retirar isso do ensino é um erro? Claro que é um erro. Deixar eles utilizarem do jeito que eles querem é um erro? Claro que é um erro. Agora, o que eu quero é o acerto. O acerto é, primeiro, ensinar a criança a ler, escrever, fazer contas e falar. Precisa do celular para isso? Usa. Não precisa? Não usa. Porque de nada adianta eu ensinar sexo na escola se ele não sabe ler, escrever, fazer conta e falar. Não adianta eu ensinar ciências se ele não sabe ler, escrever, fazer contas e falar. Agora, as ferramentas que eu vou utilizar para ele saber ler, escrever, fazer contas e falar, podem ser as mais adversas possíveis. Que seja o tablet, que seja o celular, uma ferramenta de ensino utilizada pelo professor. Agora, ele tem que ter lá na sala de aula uma peneira, uma bacia, uma caixinha, para dizer, pessoal, agora é atividade sem celular, agora é com celular, agora é atividade com bola. Agora, por mais que eles gostem de bola, tem horas que a professora diz, agora é com a caneta, não é com bola. Agora vocês vão pular amarelinho. Não, agora vocês vão correr na quadra. Agora vocês vão fazer essas atividades. Agora vocês vão para campo. Tem muita atividade, até no ensino fundamental, tudo dentro do colégio, dentro da sala. Não dá. Cada colégio tem que ter 1, 2, 3 ônibus para que eles possam fazer visitas técnicas, conhecer o mundo. No processo de aprender, ler, fazer conta e falar, é necessário que se faça isso. Então, eu não posso nem retirar tudo e nem abandonar e nem utilizá-los com muita frequência. Então, é nesse momento que precisamos de professor. Como que é o professor? Aquele professor que sabe a hora de utilizar as ferramentas corretas na hora certa e no tempo certo. E um diálogo franco com o aluno. Esqueci de avisar o senhor para desligar o telefone. Já fiz aqui disfarçadamente. Tá, sei. Professor, perspectiva e desafios para o futuro. 2 minutos para isso. Vai ter muita mudança. Mas muita mudança.
Eu não sei nem como explicar para vocês que estão nos assistindo todas as mudanças que nós teremos aqui nos próximos, eu ia dizer 10, mas menos que isso. Temos 25, em 5 anos vai ter muita mudança na religião, nas crenças, muita mudança. A discussão de se a Terra é redonda ou não, sobre a espiritualidade, vai ter muita mudança. Então, o que eu só quero desejar aqui nesse momento, como assim faço todos os dias, juízo, atenção, tudo aquilo que você acreditava até ontem, em poucos anos não vai valer mais, tanto em termos de família, Deus, pátria, liberdade, internet, se a Terra é redonda ou não, a tua posição religiosa, vai ter muita mudança. Sabedoria, sabedoria, muita sabedoria, porque nós vamos ver muitas coisas em poucos anos. Professor Expedito, chegamos ao final desse bate-papo aqui com o senhor no Linha de Fogo. Quero agradecer a sua disponibilidade e estejam sempre conectado conosco, porque nós realmente queremos e gostamos da boa informação. Foi um programa educativo, foi um programa instrutivo ao mesmo tempo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Dura. Obrigado ao nosso Linha de Fogo. Eu participei uma vez do Pinga Fogo. Aqui é Linha de Fogo, anda na linha, né? Bom. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo. Esperando você na próxima quarta-feira com mais um programa aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência.